Amém, irmãos. Boa noite, a paz a todos vocês. Amém? Faz pouco tempo, não é? Acho que estava no caminho pensando, acho que foi 2009 que eu vim aqui participar de um culto. Ele perguntou qual foi a última vez que eu vim aqui. Eu nunca vim pregar na igreja de Piracicaba, né? Então, para pregar é a primeira vez e é uma honra estar com vocês aqui. Estou vendo rostos conhecidos, não é? E é uma satisfação estar com vocês nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. A minha esposa não pôde vir, ela está trabalhando no comércio, então vai até as 10 da noite. E para que eu tivesse condição de pregar, eu deixei também as duas crianças lá, porque senão eu não ia pregar hoje aqui. Uma vez eu ouvi o Cláudio Duarte dizendo que quando a criança chega na casa, a alegria chega junto, não é? Não é? Chega junto a alegria, mas a paz vai embora, na hora, fica sem paz no momento exato. Então eu estou tendo a experiência esse ano. A minha esposa foi trabalhar no comércio e eu estou me dedicando somente à igreja, então eu estou 100% pai, 100% marido, 100% igreja. Então é eu que passo o dia inteiro com eles, faço comida, dou banho, troco, e é eles que me atazanam a cabeça. Então foi um momento também de descansar. Cheguei mais cedo, a gente se encontrou numa padaria para tomar um café da tarde. Fazia tempo que eu não fazia isso sozinho. Então é uma alegria estar com vocês aqui. Receba também então um abraço da minha família e da igreja de Rio Claro. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu sou o único aqui nessa igreja que não estou totalmente digital, não é? Não, tem mais alguns parceiros ali. Eu fiquei olhando o texto sendo projetado, eu disse: e agora, eu levo a minha espada enorme para o púlpito ou eu levo o celular somente? Mas eu prefiro ela para me concentrar melhor. É o seguinte, a história do nascimento de Jesus, ela é muito conhecida, tá certo? Então, você teria todos os motivos para me dizer assim que você não tem nada de novo para ouvir nessa história. Bom, pode até ser, mas eu tenho certeza que Deus tem coisas para falar ao nosso coração nessa noite. Tanto Mateus como Lucas registra a mesma história com nuances diferentes, porque Lucas é aquele mais detalhista, é o médico, é o cara que detalha melhor a sua história, o seu registro. Maria foi avisada pelo anjo Gabriel que ela seria portadora, mãe, seria visitada pelo Espírito Santo, e o que nela estava sendo gerado era o ente santo, Jesus, aquele que salvará o povo dos seus pecados. O problema inicial dessa passagem se concentra no fato de que Maria ainda não tinha um esposo, de que Maria estava desposada com José. O que seria isso? Bom, Maria era noiva de José. Havia 3 estágios principais no casamento judeu, bem mais complexo do que o nosso sistema hoje. Hoje as pessoas começam a namoram há 15 anos e quando casa divorcia ainda por cima, não é? Mas tem as suas raras exceções. Há outras que, como eu, namoram 4 meses e se casam e o negócio dá certo, não é?
Mas o estágio eram três. O primeiro era o compromisso que os pais faziam. As famílias acertavam o casamento. Então, ainda eram crianças e o pai com a mãe reunia com a outra família e decidia, bom, eles vão se casar. Não importa o que aconteça, eles vão se casar. Então, havia esse primeiro compromisso que era familiar, um casamento arranjado. O segundo passo, o segundo estágio desse relacionamento era o noivado. É o que estava acontecendo aqui com Maria e José. Eles eram noivos durante pelo menos um ano, e depois assumiam a terceira etapa, que era o compromisso final do casamento, que era morar junto e constituir uma família. A questão é que Maria ainda estava no estágio de noiva de José. E nesse estágio, se acontecesse o que aconteceu, e se não fosse obra do Espírito Santo, e ela estivesse grávida de outro homem, de um homem, aliás, José poderia pedir o divórcio, porque o noivado já era era um relacionamento tão sério, tão profundo, que carecia de divórcio para haver uma ruptura nesse relacionamento. Então, Maria, ela está diante de um problema muito grande, se não fosse o milagre divino. E José estava também nesse dilema de ficar ou não ficar com Maria. E é por isso que o texto fala que ele deixou Maria secretamente, porque ele estava ponderando se ele ficava com a Maria ou se ele se divorciava da Maria. Mas o anjo também veio ao encontro de José. E não talvez da forma especial como ele veio com Maria, porque o anjo Gabriel veio e falou com Maria, ela ouviu e ela viu, e o anjo veio até José em sonho, e ele ouviu a voz do anjo, o anjo dizendo para ele, José, não temas receber Maria como tua esposa, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A minha proposta nessa noite, para que a gente medite na palavra do Senhor, está nessa frase, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E eu gostaria de trabalhar com vocês o tema, nascido do Espírito. E a primeira coisa que nós vamos destacar aqui nessa introdução, é que o nascimento virginal de Jesus significa que Maria não teve relação com José e com qualquer outro homem, e que o nascimento era puro milagre do Senhor. Por que eu estou falando uma coisa tão óbvia no século 21, que qualquer um de vocês sabe o que é isso? Porque até hoje, século 21, o cristianismo ainda está sendo atacado de uma forma sorrateira e perigosa dentro da igreja, usando uma coisa que nós conhecemos como teologia liberal, para desacreditar a palavra do Senhor, para tornar os milagres do Senhor como mitos e lendas que não devem ser acreditados, e uma delas é o fato de Maria ter nascido, de Jesus ter nascido através de um milagre, de um nascimento virginal, sob inspiração, sob geração do Espírito de Deus. O próprio anjo atesta isso, e Mateus e Lucas escrevem sobre isso, dizendo: o que nela foi gerado é pelo Espírito Santo. Bom, como que eu posso acreditar se isso é verdade? Vamos lá, irmãos, a palavra é a palavra de Deus, tá certo? Essa pergunta quem faz é quem não acredita na palavra de Deus, é quem não acredita na inspiração das Sagradas Escrituras, mas nós que somos cristãos e confiamos em Jesus Cristo, confiamos na palavra inspirada por Ele, essa é uma pergunta até absurda. Como que você confia nisso? Confie pela fé, fé na inspiração da Sagrada Escritura, de que aquilo que está registrado aqui na Sagrada Escritura é verdade, independentemente do que eu acho, ou do que as pessoas pensam, ou do que o mundo diga hoje. É milagre, é por meio da fé, e o nascimento aconteceu da seguinte forma: Maria se achou grávida pelo Espírito Santo, que nela foi gerado um ente santo, Emanuel, Deus conosco, Jesus, o que salvará o seu povo dos nossos pecados. Jesus foi gerado através do Espírito Santo, e há algumas questões que se levantam aqui, porque José, que estava recebendo essa orientação do anjo, José era um judeu, então o que ele compreendia a respeito do Espírito Santo de Deus? Qual era a compreensão de José sobre o Espírito Santo?
Nós temos uma compreensão do Espírito Santo como cristãos, de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que ele habita dentro de nós, faz morada dentro de nós. Esse é o nosso conhecimento a respeito de quem é o Espírito Santo, aquele que nos faz casa espiritual, templo, morada dele. Mas o que José pensava a respeito do Espírito Santo? Em primeiro lugar, José sabia, como todo judeu sabia, que o Espírito Santo é a pessoa que traz a verdade de Deus aos homens. O Espírito Santo é a pessoa que traz a verdade de Deus aos homens. E foi por isso que quando Jesus estava sendo elevado aos céus, ele disse que enviaria o Espírito da promessa, que lembraria os discípulos no que acreditar, no que lembrar a respeito de Jesus, porque esse Espírito da promessa é o Espírito da verdade. No Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo era completamente diferente da atuação do Espírito Santo depois que Jesus foi assunto ao céu. E a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento é que ele vinha sobre algumas pessoas, por exemplo, sobre os profetas. Quando o profeta, seja aqueles profetas do Antigo Testamento, menores e maiores, que você tem na sua Bíblia, quando o profeta ia falar da parte de Deus, ele era tomado pelo Espírito, o Espírito Santo vinha sobre ele, e ele falava: assim diz o Senhor, porque ele estava, naquele momento, sendo instrumento do Espírito Santo. Então, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era, ele usava os profetas para anunciar a verdade de Deus aos homens, mas depois disso o Espírito Santo se retirava. Essa era a atuação. Até que depois que Jesus veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado ao céu, ele enviou o Espírito para morar dentro de nós. O Espírito não sai mais, o Espírito mora dentro de nós, somos casa dele, e ele não se muda, nunca se mudou de ninguém. Eu nunca vi o Espírito Santo sendo registrado na Escritura, que ele tenha se mudado do corpo de alguém. Somos habitação do Senhor. Quando o anjo disse a José que o que foi gerado em Maria é do Espírito Santo, estava dizendo que Jesus é a verdade de Deus aos homens. Se o Espírito Santo, conhecido no Antigo Testamento por um judeu, é a pessoa que traz a verdade, então quando Jesus é gerado no ventre de Maria, então Jesus é a pessoa, o Espírito está trazendo Jesus, que é a verdade de Deus aos homens. Deixa eu te falar uma coisa importante: Jesus é a única pessoa que pode nos dizer quem Deus é e o que nós somos. Mas ninguém pode fazer isso. É uma novidade talvez para você, nem você mesmo consegue dizer de si quem você realmente é. Mas o Espírito Santo é a pessoa que traz a verdade, traz Jesus ao mundo, gerado no corpo de Maria, gerado pelo Espírito, para dizer: olha, esse Jesus é o que traz a verdade, é o que fala a verdade, ele mesmo é a verdade, e ele vai falar exatamente quem é Deus, porque ele conhece Deus, é o Pai dele, e ele próprio é Deus, e ele também vai falar quem vocês são e do que vocês precisam. Ele diz de si mesmo, João 14, versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai. É essa confiança de que temos, de que o Espírito Santo nos traz a verdade a esse mundo, que é Jesus Cristo, e Jesus está dizendo: olha, vocês querem ver Deus, vocês querem enxergar Deus, vocês querem compreender a dimensão de Deus, então olhem para mim. Quem me vê a mim, vê também o Pai. Em Jesus você vê a misericórdia, em Jesus você vê a bondade, em Jesus você vê a longanimidade, e em Jesus você vê o amor sacrificial do nosso bondoso Pai. Jesus é o único em quem conhecemos a verdadeira humanidade, a autêntica bondade e a verdadeira obediência à vontade de Deus. Jesus veio para nos comunicar a verdade a respeito de Deus e de nós mesmos. Você quer conhecer a Deus? Você não vai conhecer sem conhecer a Jesus. Você quer conhecer a si mesmo? Você não vai encontrar isso em nenhuma outra religião, seja oriental, seja a mais esquisita possível, seja meditação, seja você ir para um mosteiro, para ser monge, para ser uma pessoa completamente afastada da sociedade. Para onde você for, você não vai compreender quem você é, e não vai compreender quem Deus é, se você não conhecer a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então a primeira coisa, o Espírito Santo é aquele que traz, é a pessoa que traz a verdade de Deus aos homens. Ele trouxe Jesus Cristo, gerado no ventre de Maria, para que nós pudéssemos conhecer o amor,
a bondade, o sacrifício do Pai Celestial. Mas em segundo lugar, como que o judeu José compreendia a pessoa, a ação do Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é a pessoa que não somente traz a verdade ao mundo, mas é também aquele que capacita os homens a acreditarem nessa verdade. Sem a atuação do Espírito Santo no coração do ser humano, não há conhecimento da verdade, não há conhecimento de quem Deus é, não há conhecimento de quem nós somos. Você pode procurar o melhor psicólogo desse mundo, o melhor psiquiatra, fazer todo tipo de terapia. Ninguém vai conseguir falar quem você é, assim como Deus consegue falar quem você é, na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é quem capacita os homens a acreditarem nessa verdade. Os judeus, eles não somente acreditavam que o Espírito Santo trazia a verdade, como acreditavam piamente que o próprio Espírito capacitava o homem a acreditar nessa verdade. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Jesus estava pleno desse Espírito Santo, portanto, ele abria os olhos do cego, quando queria, como queria, ele fazia isso, quanto à sua real condição espiritual. Jesus também abre os nossos olhos da incredulidade, da ignorância, da arrogância, para contemplarmos a misericórdia de Deus e a verdade da nossa miséria diante dEle. E nós conseguimos contemplar a nossa miséria diante do Senhor e quem Ele é, como Ele pode nos salvar, porque o Espírito Santo está trazendo essa verdade, está nos convencendo de que nós precisamos olhar, está nos capacitando a enxergar essa verdade que é Jesus Cristo. Em Jesus passamos a enxergar quem nós somos hoje e o que Deus quer que nós sejamos amanhã. Nós conseguimos enxergar, porque o Espírito Santo nos dá Jesus, que é a verdade que nos faz enxergar quem nós somos hoje, o que seremos amanhã. Há 2 versículos que Jesus fala dele próprio, que eu gosto muito. Um deles é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O outro, apesar do Bolsonaro falar bastante desse versículo, ele não é o autor, mas: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade que o Espírito Santo está trazendo ao mundo, trouxe ao mundo por meio desse nascimento no ventre de Maria, é a verdade que pode nos libertar. O ser humano busca pela verdade, a todo instante o ser humano está buscando pela verdade. E por mais que ele relativize essa verdade, que ele diga: bom, você pensa assim, mas eu penso dessa forma. Não, na verdade ele quer procurar a verdade absoluta. E por mais que ele diga que não há uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta que rege o mundo, e que onde para todas as coisas vão, é a pessoa de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito Santo pode capacitar o homem a acreditar nessa verdade, a confiar nessa verdade, a ter essa verdade dentro de si, a parar de viver como uma fraude, como uma mentira. Mas isso acontece quando o Espírito Santo age. E eu disse domingo para a igreja, eu preguei no mesmo texto domingo lá em Rio Claro, e eu disse para a igreja que eu oro todas as vezes que eu vou pregar a palavra, para que aquilo que eu não consigo fazer, o Espírito consiga, que é: eu transmito a palavra e ela chega até os teus ouvidos, mas do ouvido para o coração é o Espírito Santo de Deus, e quando Ele leva a palavra do ouvido para o coração, não há quem segure a transformação, nem você mesmo consegue segurar a transformação será evidente, a verdade tomará conta de você, e você não suportará mais a mentira, a fraude, ou a falsidade. O Espírito Santo nos capacita para isso. Então, o Espírito Santo traz a verdade ao mundo, Jesus Cristo. O Espírito Santo capacita os homens a acreditarem nessa verdade, e o Espírito Santo, para o judeu José, está relacionado particularmente com a obra da criação. Veja você mesmo na palavra de Deus. Há vários textos que mostram a atuação direta e ativa do Espírito Santo
na criação de todas as coisas, na obra criadora de Deus. E a primeira delas é que está registrada em Gênesis. No princípio, o Espírito sobrevoava, ele voava sobre a face das águas, sobre a face do caos. E aquele voar sobre a face das águas fez com que o caos se transformasse em uma obra perfeita, em uma criação perfeita. O salmista no Salmo 33, versículo 6, diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. O Salmo 104, 30, diz assim: envia seu Espírito, são criados. No livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Onipotente me deu vida. Quando o Espírito age, há vida naquele lugar, naquela pessoa. Quando o Espírito de Deus age, existe uma obra criadora de Deus a todo tempo, a todo instante. E é nisso que o judeu acreditava, e é nisso que nós passamos a acreditar, que o Espírito Santo de Deus está ativamente na obra criadora de Deus nas nossas vidas. Ele é o sopro que cria e dá vida. Sendo assim, ao gerar Jesus no ventre de Maria, ele estava introduzindo a plenitude da vida em nossa humanidade. Ele estava colocando em ordem o caos da nossa existência, trazendo mediante o Filho a nossa reconciliação com o Pai Celestial. Existe um caos na existência daquele que ainda não se encontrou com Jesus Cristo. E esse caos ele é resolvido quando o Espírito Santo ele trabalha ativamente nessa obra criadora de Deus, arrumando todas as coisas, e é por isso que ele faz morada dentro de nós, para nos santificar continuamente, nos apontar para o Filho, para Jesus Cristo. Jesus é a plenitude da vida na nossa humanidade. Você não vai encontrar plenitude em outro lugar. Reverendo Caio Fábio, pastor Caio Fábio, como alguns conhecem, ele diz que existe um buraco dentro de nós, do tamanho de Deus. Exatamente essa é a frase que pode resumir a nossa existência sem Jesus. É um buraco do tamanho de Deus, precisa ser preenchido com não outras coisas. Não é com bebidas, não é com drogas, não é com sexo desenfreado, não são com dinheiro, não são com propriedades, não são com pessoas, com amizades, não são com nada além de Jesus. Se Jesus não preencher esse vazio existencial, nada do que você faz fará sentido para você. E é por isso que a humanidade caminha ainda tentando responder a pergunta primária que a Bíblia já respondeu: qual é o sentido da vida do ser humano? A Bíblia já respondeu isso. A vida, o sentido do ser humano é viver para a glória de Deus, em plenitude, alegria, satisfação na presença do Senhor, tendo Jesus habitando na sua plenitude dentro da nossa vida. Esse mesmo poder que gerou a Jesus, o poder do Espírito, também nos faz nascer de novo, conforme está descrito belamente no Evangelho de João. Tem que nascer do alto, tem que nascer de novo, tem que nascer do Espírito. Você não está totalmente vivo até que Jesus entre em sua vida. Eu não estou totalmente vivo até que Jesus entre na minha vida e faça morada na minha vida, até que eu não seja, mas Ele seja. Como disse Paulo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Até que Cristo tome conta da sua vida, da totalidade do seu ser. Você acha que está vivo, mas está completamente morto. Em terceiro lugar, se o Espírito é o que cria todas as coisas, está trabalhando ativamente, o judeu também entende. O judeu José, que recebeu aquela palavra do anjo, olha, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O que ele entendeu por isso? Bom, ele entendeu que o Espírito Santo está relacionado, acima de tudo, com a recriação de todas as coisas. Na genealogia de Jesus, nós vemos como é incrível o paralelo entre a criação de todas as coisas em Gênesis 1, 2, e nós vemos no início de Mateus e também de Lucas,
a recriação de todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então, nós podemos olhar lado a lado, um paralelo entre aquilo que Deus criou com a obra ativa do Espírito Santo no Gênesis, criando o mundo e tudo o que há, e nós vemos no Evangelho uma recriação, um mundo que estava perdido, os homens que caminhavam desenfreadamente para o inferno, e a luz invade a humanidade quando Jesus é inserido em sua plenitude na nossa humanidade. Então, com Jesus entrando no Evangelho, há uma recriação de todas as coisas, porque o Espírito Santo está trabalhando ativamente. Quando José ouve do anjo, o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo, ele compreende naquele momento o que está sendo gerado nela é aquele que vai recriar todas as coisas, porque foi gerado do Espírito Santo. O judeu viu o Espírito Santo como aquele que cria, e você tem essa ideia quando você olha para o profeta Ezequiel. Vocês se lembram da passagem onde Ezequiel, ele tem uma visão do vale de ossos secos, está tudo morto, está tudo acabado, nação de Israel representada num cemitério. Então Ezequiel ouve a voz do Senhor, ele começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos, e o Senhor começa a recriar todas as coisas, e o Senhor começa a colocar nervos, começa a juntar os ossos, começa a colocar a carne no lugar certo, os órgãos no lugar certo, e depois Deus fala para Ezequiel: porei o meu espírito sobre eles, porei o meu espírito em vós, e vivereis. Por quê? Porque essa promessa se cumpriu quando Jesus foi trazido pelo Espírito Santo a esse mundo. Essa promessa de que Deus porá em nós o seu Espírito. Nós somos habitação do Espírito de Deus, porque o próprio Deus fez a promessa de que o Espírito moraria em nós, e isso aconteceu por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Você não é apenas uma pessoa que vai terminar essa vida e depois você vai ficar se reencarnando. Não, você é uma pessoa de corpo e alma, que vai terminar a sua vida. Você está pleno do Espírito Santo, e você será levado para a eternidade com Deus, por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Não há nada mais importante do que a mensagem do Evangelho, de que em Jesus todas as coisas estão sendo recriadas, e que no final, na consumação de tudo, todas as coisas serão recriadas, porque haverá novos céus e nova terra, um novo tempo. Há um autor que eu gosto muito, William Barclay, ele diz o seguinte: quando os homens estão mortos em seu pecado e letargia, destruídas as suas inteligências, almas e corações, somente o Espírito de Deus pode voltar a despertá-los para a vida. Você pode dizer para mim assim: pastor, eu sou uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, em mim habita o Espírito de Deus. Via de regra, o Espírito Santo precisa nos visitar poderosamente novamente, nos encher novamente, nos planificar novamente, porque via de regra, o ser humano ele declina em sua vida espiritual, ele vai se afastando, ele deixa de orar, ele deixa de meditar na Escritura, ele deixa de frequentar a igreja, porque não é uma coisa importante, não é tão prioridade na sua vida, mas o Espírito Santo de Deus é aquele único que pode nos despertar de volta para a vida. Ele tem feito isso ao longo da história. Deus soprando o seu Espírito sobre nós, dentro de nós. Somente o Espírito Santo pode trazer a verdade ao mundo. E Ele trouxe, e se chama Jesus. E você pode aproveitar isso, porque Jesus está aqui. Somente o Espírito Santo pode capacitar o homem a crer nessa verdade, e Ele capacita, e Ele nos instrui, e Ele nos direciona, para que a gente olhe para a Escritura e a gente fique perplexo, admirado, contente, feliz, satisfeito, quando olhamos para a Escritura e vemos toda a plenitude de Cristo naquilo que está registrado. Somente o Espírito de Deus pode criar a vida e organizar o caos da nossa existência, e Ele o faz. Ele criou, e Ele recria, e Ele organiza a nossa existência,
e Ele opera em nós, e nós somos gerados de novo, nascidos do Espírito, e vivemos em abundância de vida, porque o Espírito está fazendo isso em todo momento. Durante os cânticos que foram entoados aqui, o Espírito Santo estava aqui em nossa vida, como mora dentro de nós, agindo dentro de nós, nos elevando até Deus, em adoração, através das orações, através das contribuições, através da palavra. Quando a gente ouve a palavra de Deus e é tomado por essa palavra. Aconteceu uma coisa muito gostosa esses dias atrás, e eu nunca tinha passado por essa experiência. Eu não sei se o pastor Pablo já passou por isso. Na segunda, eu preguei no domingo passado, domingo retrasado. Na segunda-feira, uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp: pastor, você pode me emprestar o seu sermão? Eu não vou pregar ele não, viu? Eu só quero emprestado, eu quero reler ele, porque ontem eu fiquei maravilhado com aquilo que eu ouvi, então eu quero beber mais um pouco disso. Eu vou dizer quem é essa pessoa. É uma pessoa que há muito tempo não vai na igreja. Ela já foi de igreja grande, mas igreja que caiu no legalismo, no moralismo, que começou a se afastar do Evangelho, não pregando mais o Evangelho, e pregando somente aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que vestir, aquilo que você tem que ser, e nada de Jesus. E quando ele se assentou, ele parecia uma criança ouvindo a palavra de Deus, porque ele estava ouvindo o Evangelho. E eu mandei meu sermão para ele, falei para ele: se um dia você quiser pregar, fica à vontade, nós marcamos um dia para você. Mas ele é muito vergonhoso, mas ele leu de novo o sermão na casa dele, começou um discipulado, está vivendo em novidade de vida. Ele já conhecia a Escritura, ele já conhecia a Bíblia, já conhecia a dinâmica da igreja, mas ele voltou a experimentar o Evangelho de verdade, e aquilo toma conta. Há muitas pessoas, e eu digo por experiência própria na cidade de Rio Claro, que passando essa pandemia, estão voltando para a igreja, mas não estão voltando para a igreja de origem. Estão procurando igrejas sérias, onde o Evangelho é anunciado em toda a sua simplicidade e profundidade, porque querem se alimentar disso, porque querem viver isso. É isso que tem acontecido, é isso que vai acontecer. Nós precisamos tomar dessa palavra o melhor possível, abraçar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, entender como Ele foi gerado no ventre de Maria, como Ele atua em nossa vida, como está atuando no mundo. Não há nada nesse mundo que não esteja debaixo da atuação do Deus todo soberano, do Espírito Santo da verdade. Tudo está nas mãos dEle. Nós vivemos num mundo muito difícil, onde a verdade é relativizada a todo momento, mas a verdade ainda continua sendo absoluta, a despeito do que digam, a respeito do que pensam. Feche os seus olhos, gostaria de orar por mim e por você. Essa palavra, obviamente, foi para todos que estão aqui. Se você veio, é porque o Espírito Santo te trouxe, então essa palavra é para você. Então, se você se entende como essa pessoa que precisava ouvir essa mensagem, em que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, porque Ele é a verdade de Deus para o mundo, em que o Espírito Santo é esse mesmo que está agora capacitando você a crer nessa mensagem, que o Espírito Santo é esse que cria todas as coisas do nada e que coloca em ordem o caos da sua existência. Se você crê por meio do Espírito que Ele é esse que está recriando todas as coisas e nos levando para o fim glorioso que já está certo, então essa palavra com certeza é para o seu coração, é para a sua alma. Senhor, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, agradecemos pela sua palavra, Deus, que é santa, que é perfeita e que fala poderosamente a nossa alma. Ó Deus, esse mesmo Espírito que trouxe a verdade, que nos capacite a crer nessa verdade absolutamente, sem qualquer resquício de dúvida de quem o Senhor é, e do que o Senhor está fazendo em nossa vida, no dia de hoje, na cidade de Piracicaba, Pai. Nós cremos na Tua atuação, ó Deus soberano. Nós cremos que o Senhor
não trabalha com coincidências, mas o Senhor trabalha soberanamente em todos os lugares, está trabalhando aqui, ó Deus, em nossa vida, nos capacitando a crer no Evangelho bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, coloca em ordem a vida do teu filho, da tua filha, aquilo que estava perdido, aquilo que estava destruído pelo caos do nosso pecado, da nossa separação com o Senhor, ó Pai, nós te suplicamos, Senhor, traga de volta, recria todas as coisas para a glória do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Amém. Pastor Pablo, muito obrigado pela oportunidade, certo? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, muito obrigado por ter paciência de me ouvir um pouquinho hoje à noite, e foi uma alegria estar com vocês aqui, certo?